Antes de julgar a liberdade do Lula, o ministro Ricardo Lewandowski discutiu com um passageiro durante voo de São Paulo a Brasília. Diferentemente dos diversos episódios envolvendo Gilmar Mendes, Lewandowski não teve sangue frio durante a provocação. O passageiro Cristiano Ascioli, de 39 anos, chamou o magistrado e criticou o Supremo. Lewandowski ficou irritado e pediu para um comissário de bordo chamar a Polícia Federal. Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Tá aí, quer dizer, o passageiro simplesmente disse que o Supremo é uma vergonha. E isso foi o bastante para o Ricardo Lewandowski chamar a Polícia Federal ameaçando de prendê-lo, né? E após esse episódio, o Cristiano Ascioli foi orientado a evitar tumultos, mas quando chegou a Brasília, repito, o voo era São Paulo e Brasília, então ele viajou nesse voo. Quando chegou a Brasília, ele pediu uma salva de palmas para quem concordasse com a vergonha do STF. Ele também criticou a postura do ministro, que deveria ser o guardião da Constituição. Senhoras e senhores, eu queria um minuto da atenção de vocês. Eu sou só um cidadão. Nós temos aqui nesse voo o ilustre ministro Ricardo Lewandowski. Eu, na minha liberdade constitucional de me manifestar, eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exercia a minha liberdade constitucional. Eu, enquanto cidadão, eu gostaria de deixar a minha nota particular de desagravo, porque a gente ainda vive numa democracia. Eu não sou um presidiário tentando dar uma entrevista. Eu não sou uma presidenta que vocês estão querendo dividir ou não os meus direitos políticos. Eu sou apenas um cidadão que me dirigi respeitosamente ao ministro Lewandowski para fazer uma crítica do que eu sinto ou do que eu penso. Eu amo o Brasil. Eu não admito do meu direito ser tolhido, independente da religião, credo que cada um aqui nesse avião tem. Isso é inadmissível num guardião, numa pessoa que deveria ser a guardiã da Constituição. E eu faço a pergunta aos senhores, se agora a gente fala isso, quem está acima do Supremo? Quem é que vai responder pelos atos do ministro de ter me ameaçado de me prender? E como ninguém pode sentir vergonha do Supremo... Eu acho que dentro do avião é um lugar que precisa ser respeitado, é um ambiente em que nenhuma tensão entre passageiros é bem-vinda, existe medo, existe possível sensação de pânico. Eu acho que o ambiente dentro do avião não se deve-se evitar esse tipo de coisa. Agora, outra coisa é um ministro do Supremo Tribunal Federal não aceitar uma crítica e encarar como uma ofensa. Simplesmente o sujeito disse que tem vergonha do STF, quer dizer, não foi um ataque deliberado à pessoa do Ricardo Lewandowski ou qualquer iniciativa de violência que pudesse justificar uma medida mais drástica, Augusto Nunes. Então, de fato, pareceu para toda a internet, que inclusive subiu a hashtag Me Prende Lewandowski, né, um ato autoritário do Ricardo Lewandowski nesse caso. Talvez ele pudesse contornar a situação de uma maneira mais madura. Você tem toda a razão, toda a razão. Eu também acho a mesma coisa, quer dizer, mesmo um restaurante, um avião sobretudo, porque você tem essa tensão já natural provocada pelo voo em si. Não é o lugar para manifestações e tal. Mas, no caso, o que houve foi o seguinte, abuso de autoridade. O passageiro, Ascioli, ele educadamente diz o que pensa, mas milhões de brasileiros o que pensam. Sim, olha, tenho vergonha do que fazem alguns ministros do Supremo. É isso que ele está querendo dizer claramente. O que podia fazer o Lewandowski? Diga o seguinte, chama a comissária de bordo, diz, olha, por favor, está me incomodando. Exato. Esse passageiro, eu queria que você resolvesse essa situação que seria facilmente contornada pela própria tripulação. Chegaria, olha aqui, por favor, não incomode e tal, e ponto final. Como qualquer pessoa normal, não quer dizer, não precisava ser ministro do Supremo, podia ser qualquer artista que estivesse sofrendo uma crítica. Qualquer pessoa normal age assim, chama, olha, por favor, tá me incomodando aqui e ponto final, e isso acabaria. Não, ele já disse, você quer ser preso? Já pensando em prender. Usou como se fosse policial esse agente do STF que não tem o direito da voz de prisão a ninguém.
a ninguém. Eles acabaram incomodando o rapaz. O Acioli, muito articulado, disse, eu repito, o que pensa a maior parte do Brasil. Tanto sabe disso o ministro Lewandowski, que eles têm agora esse ritual que eles cumprem religiosamente. Eles têm uma sala qualquer para embarque, especial. Eles se sentam na primeira fileira, eles entram antes de todos, antes de cadeirantes, quem tem mais de 100 anos, eles entram na frente, ocupam aquele lugar e ficam ali com o jornal na cara. Então, por quê? Porque eles sabem que afrontam o Brasil o tempo todo. Os ministros que votam como juízes, esses não temem essas situações. O fato é que os ministros do Supremo não inspiram respeito porque eles não se respeitam, não se dão ao respeito e, sobretudo, não respeitam a inteligência do povo brasileiro. É por isso que essas cenas acontecem. O povo decidiu fazer uma guerra com esses costumes antigos, de que uns falam e outros escutam e pronto. Agora todo mundo fala e todo mundo tem que escutar. Esta reação aí do avião, isso está acontecendo em rodoviárias, em outros lugares, não porque vão poderosos, mas por qualquer debate sobre o pensamento ideológico. Uma mãe foi retirada do avião em Goiânia exatamente por conta de uma discussão ideológica dentro de uma aeronave, porque alguns comemoravam a vitória de Jair Bolsonaro, e foi uma cena horrível, ela sendo retirada, inclusive com a criança chorando e tal. Então, assim, dentro de uma aeronave, a autoridade total é o comandante, né? É o comandante, ele tem poderes ali para, inclusive, apaziguar os ânimos. Então, qualquer pessoa, autoridade ou não, que se sinta ofendido, aperta aquele botãozinho em cima lá, chama o comissário e ele resolve, pronto. Não existe o Supremo do avião, não existe isso. Então, assim, pode ver que no início a Polícia Federal foi chamada e o agente da polícia não viu nenhum motivo para não deixar o doutor Acioli não viajar como queria o ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Então, concluindo, são tempos diferentes e ninguém mais é autoridade suficiente para estar um passo acima de ninguém. Todos são iguais e desempenhando as suas funções.